Boa noite. Boa noite. Estou ligando aqui. Muito bem. Boa noite, boa noite. Boa noite, Renan. Prazer em ver você aqui. Oi, Carol. Que bom. Que bom que vocês estão aqui comigo na nossa segunda live relâmpago. E hoje o nosso tema é: eu quero construir um novo hábito, mas eu não tenho tempo. Então a grande reflexão é o que significa hoje não ter tempo. Por que nós entendemos o tempo dessa forma tão complexa que exige tanto de nós? Boa noite, boa noite. Boa noite, Pati. Bom ter você aqui. Muito bem. Então, para essa nossa live relâmpago, como nós podemos construir um novo hábito, um hábito que desejamos tanto e nós não temos tempo? Eu gosto de começar pelo final dessa fala, dessa frase, que é a questão de não ter tempo. Primeiro, entendendo o que significa tempo. Eu gosto muito da fala dos físicos sobre a questão do tempo. O tempo é a medida da transformação. Isso mesmo. O tempo é a medida da transformação. É assim que os físicos definem o tempo. E por que é tão importante, no meu ponto de vista, e para essa visão da gestão do tempo e da alta performance, nós entendermos o tempo por essa perspectiva de transformação, de medida de transformação? Imaginem assim, né? Vamos primeiro entender o que é medida de transformação. Eu olho aqui no meu espelho e eu observo a textura da minha pele, a cor do meu cabelo. Uau, houve uma transformação. Eu vou ao supermercado, compro farinha, ovos, leite, volto para minha casa, junto esses ingredientes e mais alguns, despejo esses ingredientes ou coloco esses ingredientes numa assadeira e no final um bolo. O período de tempo em que houve uma modificação dos elementos é que acontece uma transformação. Então, é assim que nós sentimos ou deveríamos refletir sobre o tempo. Se não há transformação, de que serve o tempo? Então, eu quero instigar vocês com uma reflexão. Qual é a transformação que você quer para você todo dia? Nós temos clareza da transformação que queremos para nós todos os dias? Isso é fundamental para que a gente perceba essa fala tão frequente de eu não tenho tempo. Eu quero começar uma atividade física, eu quero ler mais, eu preciso me dedicar mais à minha família, eu quero fazer um curso de pós-graduação, eu preciso me dedicar mais aos meus amigos, eu preciso realmente desenvolver aquele projeto no meu trabalho, mas eu não tenho tempo. Não tenho tempo, por quê? Porque a medida dos processos de transformação que eu tenho que fazer no meu dia a dia não estão claros para mim. Como assim, Sandra? Eu entendo essa questão da medida de transformação. Olha, eu vejo a idade passar, eu faço um bolo, mas o que isso tem a ver com essa sobrecarga de coisa que eu tenho constantemente para fazer, que não me permite adquirir algo novo no meu dia a dia ou algo que eu realmente desejo? Muito bem. Aqui a gente tem que voltar um pouquinho na história e entender por que nós temos a necessidade desse rápido o tempo todo e desse monte de coisa para executar o tempo todo. Voltemos à Revolução Industrial, voltemos ali ao século XX,
e vamos imaginar como é que a vida da humanidade mudou a partir do momento que acontece a Revolução Industrial. Tudo era feito artesanalmente. As pessoas tinham um modelo de execução de ações que demandavam uma lentidão. Por quê? Porque nós fazíamos as coisas sozinhas. Acontece a Revolução Industrial, as pessoas vão para as empresas e se unem às máquinas. Na Revolução Industrial, a tecnologia nos permite fazer coisas mais rápido e no maior número. Só que pensa numa linha de produção. Vamos imaginar um carro, por exemplo. O carro entra na linha de produção, a máquina faz uma coisa, uma pessoa faz outra coisa, a outra faz outra coisa no mesmo momento. E daí, numa fração de algumas horas, nós temos um produto final, às vezes até 2 e 3. Essa ideia de linha industrial acabou entrando na nossa vida pessoal. Então, não sei se vocês já ouviram a frase: você está pensando que eu sou uma máquina? Fazer tudo ao mesmo tempo, um monte de coisa? Para mim, a frase deveria ser: você está pensando que eu sou uma indústria? Fazer muita coisa ao mesmo tempo e produzir um resultado final gigantesco? Não. Então, nós indivíduos acabamos assumindo uma ideia da coletividade do processo industrial. Isso não sou eu que estou fazendo, definindo essa tese, não. Eu só estou trazendo a tese para vocês para a reflexão da nossa pergunta de hoje, que é uma inquietação que aparece muitas vezes no GETAP, que é o curso de gestão do tempo e alta performance que a gente lidera aí. A pergunta: eu quero adquirir um novo hábito, eu quero fazer algo de bom para mim, mas eu não encontro tempo. Então, vamos organizar nosso pensamento. O que é tempo para você? É realmente uma medida de transformação? Você tem consciência do que você quer transformar no dia de hoje? A partir daí, você tem clareza de que você não faz tudo ao mesmo tempo? Você assume essa realidade para você? Você consegue administrar essa ideia ou você compra a ideia de que você tem de ser uma indústria? Você tem de fazer tudo ao mesmo tempo? Qual é o posicionamento que você tem diante do seu dia? Diante das coisas que você tem de fazer? A partir daí, a gente chega no pulo do gato. Você quer mesmo adquirir um novo hábito? Então, faça uma coisa de cada vez. Considere a importância de pequenos atos e de tempos pequenos. Por exemplo, a maioria das pessoas gosta de pensar na atividade física. Eu quero fazer uma atividade física. Abre o site da Decathlon, compra uma calça, compra uma blusa, compra um boné, compra um tênis, espera uma semana para começar a atividade física, porque a cor da meia que ela quer só vai chegar daqui uma semana, protela esse início, e daí, quando chega todo o material, depois de 10 dias, ela decide: agora eu preciso de 1 hora para fazer atividade física. Olha na agenda: eu não tenho 1 hora para fazer atividade física. O que acontece com a maioria das pessoas? Elas querem executar uma nova ação, elas querem implantar uma nova ação a partir do grande e não do pequeno. Esquece o trabalho artesanal e o tempo de transformação de um trabalho artesanal. Quer ser uma indústria. Já quer sair com o produto pronto. E daí, o novo hábito, o hábito que ela quer adquirir, não acontece. Então, o que fazer? Por exemplo, no caso da atividade física. Acorda, senta na cama. Que tal um alongamento? Esticar as mãos,
alinhar o pescoço, rodar o pescoço de um lado para o outro, fazer um alongamento simples de 1 minuto. Exercite isso por 1 minuto. Depois, na semana seguinte, exercite por 2 minutos. Na terceira semana, não faça sentado, faça em pé. E aí, acrescente 3 minutos. Conforme você vai vivendo a pequena ação, o trabalho artesanal da transformação que você quer no seu dia, isso vai se transformando num comportamento até desejado pelo seu corpo. Se o hábito for bom, por exemplo, atividade física, é boa. Um alongamento faz um bem para todo o corpo. Se você dá este passinho, pequeno que seja, o que acontece? Você vai encontrando clareza do que você precisa para aumentar o tempo de execução daquele novo hábito. Por isso que é muito importante, hoje, as pessoas não gostam muito de refletir sobre o sentido da palavra. E a minha raiz, que é ser uma professora de linguagem, de língua portuguesa, exercitei essa função por mais aí de 30 anos, eu não consigo me desfazer da importância da linguagem. Por isso que eu quis começar com a explicação do tempo, a definição física do tempo, que é a medida de uma transformação. A partir do momento que você tem essa clareza da medida de uma transformação, o que nós fazemos? Nós passamos a perceber que eu tenho que fazer escolhas daquilo que eu quero para a minha transformação. Por quê? Porque eu não sou uma indústria. Eu não faço tudo ao mesmo tempo. Eu preciso me despir dessa ideia implantada por uma cultura de massa e olhar para o meu individual e voltar a pensar de forma artesanal. Aí sim, eu mudo a minha pergunta. Eu quero adquirir um novo hábito e eu não tenho tempo? Para a pergunta, qual é a transformação que eu quero para mim hoje? E como eu vou colocar a minha energia para fazer essa transformação? E daí o tempo vai acontecer. Por quê? Porque você vai perceber que você dará pequenos passos para a construção de novos hábitos. Muito bem? Essa é a nossa reflexão de hoje sobre conquista de tempo para execução de novos hábitos. Eu espero ter trazido aí, agregado valor a essa reflexão. Eu desejo que vocês reflitam em que tipo de transformação vocês querem praticar para vocês no dia de amanhã. Coloquem em prática essa reflexão, que eu tenho certeza que a partir dela você vai perceber que um detalhezinho assim pode fazer grande diferença. Como professora, que fui por mais de 30 anos, eu sempre atendi pais e muitas das reclamações que eu ouvia eu queria tanto ajudar meu filho, mas eu trabalho tanto, eu não tenho tempo. E às vezes, enquanto pais, nós achamos que nós precisamos, para ajudar nossos filhos, ficar sentados ali com eles por 2, 3 horas até eles acabarem toda a tarefa. E não é bem assim. Às vezes, o que a criança precisa, ou muitas das vezes, o que a criança precisa é de uma orientação. Então, de 2 a 3 horas até terminar toda a execução daquela tarefa, 10 minutos seriam suficientes. Se você estiver ali, sentar, uma orientação clara, um olhar direto para o olho do seu filho, uma observação para ver se o material dele realmente está ali organizado, se ele está com o livro de história mesmo e não de ciências para fazer a lição de história. Estas pequenas orientações são o suficiente para que ele dê conta de fazer o papel dele de estudante. Vejam, uma fala tão simples, mas que exerce um poder tão grande
na hora de acalmar um pai que quer ajudar um filho, mas que não encontra tempo, achando que ele precisa de 2, 3 horas de dedicação. E não é assim que as coisas funcionam. Não é assim que a gente gesta bem o nosso tempo quando cuida dos nossos filhos. Qual a transformação que um pai quer quando ele está ajudando um filho a estudar? Que o filho aprenda a estudar. E na maioria das vezes, se você demandar 2 horas com ele, é você que está estudando por ele. Então vejam como a clareza da medida da transformação que você quer é tão fundamental para você definir o tempo que você vai demandar para executar aquela ação. Por isso, fica aí então a minha deixa, né, de que pense na transformação que você quer. Queria saber se eu tenho aqui alguma pergunta, a minha equipe aí está olhando, tem alguma pergunta? Então eu vou encerrar a minha fala com vocês hoje. Então eu vou encerrar a minha fala hoje com vocês, desejando ter agregado valor e dizendo para vocês que na próxima semana, terça-feira, às 20 horas, nós pararemos aqui para conversar sobre mais uma pergunta que eu recebo na mentoria sobre gestão do tempo e alta performance. Então, uma boa noite e até o nosso próximo encontro.